Chega de passar o Natal com aquelas músicas genéricas. Hoje eu separei para vocês discos perfeitos, completamente natalinos, para compor a sua noite de Natal e deixar aquele som ambiente maravilhoso. Então vamos lá! Fala, meus amigos, aqui é o Neto, está começando mais um Entre Acordes Podcast. E antes de mais nada, quero pedir para que vocês se inscrevam por aqui para receber novos episódios e também sigam o nosso Instagram, @entreacordes.blog. Pessoal, seguinte, tá chegando aquela época do ano que eu mais gosto, acho que a maioria de vocês também gosta bastante, que é a época do Natal. E é uma época muito importante, que a gente reúne a família, faz aquela festa, né? Relembra momentos muito bacanas, uma data muito especial. E o pessoal costuma colocar uma musiquinha de fundo ali, pá, sabe aquela história toda? E hoje, pessoal, eu vim com uma missão aqui para deixar o seu Natal com aquele toque especial, deixar aquela ambiência da maneira que tem que ser. E eu separei aqui discos natalinos, completamente cercados com o tema do Natal, e são muito diferentes entre si. Tem aqui soul, rock, jazz, por que não? Enfim, muitos artistas fizeram discos com temas natalinos, é bem comum isso, se você pesquisar tem muito e muita gente boa, e até hoje o pessoal lança discos especiais de Natal, assim, né, artistas novos, enfim, ou relançam coisas que eram de bootlegs antigos, de artistas que não lançaram oficialmente na época. Então é uma coisa bem comum de se achar, se você procurar aí tem diversos deles, mas eu separei para vocês aqui, eu não sei quanto que dá, se é 5, se é 7, eu vou ver depois aqui, ao decorrer aqui, quantos discos dão. Mas eu separei aqui o que pra mim são os melhores discos de Natal, que tem as melhores músicas, a melhor vibe, assim, em geral. Então, espero que você goste. Vamos lá, tá em ordem aqui, não é ranking, tá? Não é uma disputa, tá em ordem aqui, simplesmente cronológica, do primeiro lançamento até o mais recente da lista. Beleza? Então vamos lá. Vamos pro nosso primeiro disco aqui da lista de hoje, de discos natalinos. Tinha que ter ele, Frank Sinatra, com o álbum A Jolly Christmas from Frank Sinatra, de 1957. Vai vendo, anos 50. Esse disco aqui eu acho que é o que melhor representa a lista em geral. Ele tem bem aquela vibe filme americano de Natal, que eu acho que é a grande parada, né? É o disco que realmente influenciou aquele som de Natal clássico do cinema, aquela coisa que a gente já imagina quando tem qualquer clipe natalino, assim, com uma coisa um pouco mais romântica, romântica no sentido da cena mesmo, ser uma coisa mais bonita, assim, sempre vem nessa vibe desse disco do Frank Sinatra. Inclusive, muitas músicas aqui fizeram parte de trilhas sonoras, enfim, aquele Natal elegante, essa é a palavra ideal, elegante. Então, nesse disco aqui do Frank Sinatra tem muito isso, é um álbum perfeito, basicamente perfeito, total na onda Frank Sinatra, naquelas baladas dele. Então eu não me lembro aqui se tem trechos assim muito power de Natal, mas tem aquela vibe mais romântica, aquela coisa mais, né, da neve, que não tem aqui no Brasil, né, aqui não tem, aqui é calor, tem que abrir a janela no Natal, né, é aquela história. Mas esse álbum aqui, cara, ele é especial, tem clássicos que são standards do Natal já, maravilhoso. A produção do Gordon Jenkins, que fez aquela produção bem clássica, aqueles arranjos maravilhosos de fundo, que caem perfeitamente com aquela voz do Frank Sinatra, que é inigualável. Então esse álbum aqui pra mim, talvez seja o definitivo disco de Natal, mas não é meu favorito da lista. Meu favorito da lista tá lá pra frente. E eu sei que muita gente não deve conhecer. Esse aqui eu não sei se vocês conheciam, mas vale a pena correr atrás dele. Frank Sinatra, A Jolly Christmas from Frank Sinatra. Vamos agora ao segundo disco da lista. Esse daqui também é de 57, do mesmo ano. E quem que rivalizava com o Frank Sinatra aqui naquela época? Só tem um cara. Ele, Elvis Presley. Ele lançou em 57. Não sei nem se foi por causa disso que ele lançou. Talvez sim. O Elvis Christmas Album. Disco maravilhoso também. Esse aqui já sai um pouco daquela onda do Frank Sinatra, das baladonas, dos jazz. Não é o estilo do Elvis, né? O estilo do Elvis é do mais rock, pop, gospel. E esse disco aqui traz total isso. Então é um disco bem tradicional de Elvis Presley, só que com temas totalmente natalinos. Então não tem como ser ruim, né? Estamos aqui bem no comecinho. O Elvis estreou em 56 oficialmente, né, em disco.
Em 57 ele já fez um disco de Natal, para você ver como é que estava em alta naquele período, né? Era já uma obrigação. Então, é um Natal com mais atitude aqui, né? Com mais personalidade do Elvis, né? Não é aquela coisa romântica, cinematográfica como o do Frank Sinatra, mas é um grande, grande disco mesmo. Acho que, de verdade, assim, se você nunca ouviu, às vezes você pega aquela fase do início do Elvis, né? Vou ouvir só os primeiros discos normais do Elvis, né? Depois um pouco dos anos 70. Nunca parei pra ver se às vezes você bateu o olho no streaming lá ou no disco que você tem e viu lá de Natal, cara. Acho que não vale. Não é genérico, não é aquela coisa protocolar, é realmente bem interpretado. Então vale muito conhecer Elvis Christmas Album. Vamos ao nosso terceiro disco, pessoal. Agora a gente vai para os anos 60. Uma banda também aqui que muito americana, muitíssimo americana. Até agora foi só coisa americana, hein? Mas não vai ter só coisa americana, não. Vai ter coisa também inglesa. Mas aqui a gente tá falando ainda da música americana. Tô falando do The Beach Boys com o disco The Beach Boys Christmas Album. Só nomes muito criativos, muito diferentes, né? Tudo é Christmas. E tem que ser mesmo, né? Tem que ser porque a gente tá falando só de Natal, então não tem como que inventar tanto. Esse disco aqui é de 64. A gente tem aqui um Beach Boys que estava numa época bem interessante, nessa metade aí dos anos 60. Eles estavam começando a caminhar em direção ao auge, com o Brian Wilson compondo muito, né? Depois veio o Pet Sounds já em 66. Então, ótimos álbuns aí vieram logo em seguida daqui. Então, os Beach Boys eles já estavam começando a esquentar ali em estúdio e lançaram esse álbum. E esse álbum é meio a meio, metade lay standards, nas covers, e metade originais, composições originais. Então vale deixar claro aqui também esse destaque. Esse aqui também é bem no clima Beach Boys, então aqui aquelas vozes em harmonia, aquela história toda bem inocente ainda. Então combina muito com aquele início dos Beach Boys, que era mais musiquinha de surf ali, né, meio genérica, que eu gosto, mas não tinha um valor assim totalmente diferenciado como a gente entendeu que eles fizeram depois, né, no final da década de 60. Então aqui ele segue um pouco a linha mais inocente do início, mas já com uma criatividade aparecendo. Então vale muito você conferir também o The Beach Boys Christmas Album, beleza? Então vamos lá, a gente já falou do Frank Sinatra, que é jazz, fomos um pouco ali pro rock dos anos 50 com Elvis, também falamos um pouco mais de um rock mais moderno com os Beach Boys. Agora a gente vai falar de soul music. Olha só, então tem de tudo aqui. Então pra agradar gregos e troianos, todo mundo vai ficar contente aqui. Não tem nada que o cara fala, pô, o cara só fala de rock, só fala do soul, só fala do pop. Aqui tem tudo, beleza? Só não tem de funk, porque o Oruan fez aí no disco de Natal. Mas vamos ficar atento, né? Então vamos lá, vamos voltar agora, continuar na verdade, nos anos 60. Vamos falar de Stevie Wonder. Puta, agora o bicho pegou, hein? Que o Stevie Wonder é alto nível. Stevie Wonder lançou em 67 o Someday at Christmas. Belo disco, belo nome. É o disco que eu considero o mais emocional da lista. Ele tem ali letras que falam de esperança, de paz, né? Aquela coisa bem humanizada do Natal, que o Natal traz muito esse tema, né? Os discos todos aqui tem essa aura, só que aqui eu acho que é onde pega mais em cima dessa tecla. E aqui a gente tem o Stevie Wonder ainda meio que no início de carreira. Antes até daqueles discos mais clássicos dele, do início dos anos 70. Então aqui em 67 o Stevie Wonder ainda tinha uma vibe bem Motown ainda, da gravadora Motown, né? Bem ainda daquele formato do estilo de cantar, o estilo de interpretar as canções, que também é muito legal, só que ele não tá solto como ele foi na carreira dali em diante, né? Então ainda é uma coisa um pouco mais comedida, mas ainda bem profundo, bem alma. Não tô tirando nenhum mérito, não tô falando que é industrializado, não. Mas é um Stevie Wonder diferente ainda, daquele que a gente conheceu mais adiante. Mas vale muito, cara. Acho que muito provavelmente você nunca ouviu esse álbum. Difícil, né? Porque o Stevie Wonder, o pessoal fica muito naquele moinho dos clássicos dele. Mas vale muito conhecer. E não só esse álbum aqui, como essa early Stevie Wonder, né? Esse início de carreira do Stevie Wonder é bem legal, cara. Tem muito disco ali que vale muito a pena. Discos bem românticos, de baladonas românticas ali, sabe? Então, não tinha tanto
poder político nas letras, né, coisas muito complexas, mas era muito legal esse Stevie Wonder do início, então vale a pena você conhecer também. Em especial aqui, claro, no episódio de hoje, o Someday at Christmas. Então vamos entrar, pessoal, agora nos anos 70, época de ouro e muitíssimo conhecida como talvez a melhor década da história, eu acho que sim. Vamos continuar na Soul Music para falar de The Jackson 5, exatamente. É a banda dos irmãos Michael Jackson, né? Não tem muito o que falar, acabou ficando. Esse ano, pessoal, eu quase trouxe, nesse primeiro ano de canal, um vídeo só sobre o Jackson 5. Acho que seria bem legal de falar sobre a carreira deles. Só que acabou pelo calendário, as coisas que entraram, acabou ficando de fora, mas vou tentar no ano que vem falar sobre The Jackson 5, porque tem muita coisa legal. Não se resume só em ABC, 1, 2, 3, não se resume só em musiquinhas bobas, não. Que nem é tão bobo, né? Tem seu valor ali, mas tem muito mais a dizer o Jackson 5, mas não é tema, a gente não vai falar sobre a carreira do Jackson 5 agora, porque tem que falar sobre o The Jackson 5, o Christmas Album, claro que esse é esse nome, lançado em 70, um álbum bem ali do Jackson 5 no comecinho ainda, Michael arrebentando como criança ali no vocal, né, como a gente sabe, os arranjos da Motown super dançantes também. Tem um clássico, né, o Santa Claus is Coming to Town, que virou um hino absoluto de Natal. Qualquer playlist que você vai aí, ou lugar que é um pouco mais avançado musicalmente, toca essa música. Às vezes você nem sabe, mas toca. É um clássico. E esse álbum, cara, não tem o que falar. Só que é um Natal um pouco mais dançante, um pouco mais funky, né? Não é tão comedido, tão emocional, apesar de ter momentos. Então vale muito a pena conhecer esse álbum. Legal que o Jackson 5 também teve tudo a ver com eles ali, né? Com a vibe deles fazer um disco de Natal. A capa bem legal, assim, já apareceu aqui. Então vale muito a pena conhecer The Jackson 5, The Christmas Album. Agora vamos para os anos 90, pessoal. 90 de um artista que é dos anos 50 e que não lançou essas músicas nos anos 90. Meio confuso, né? Mas tô falando do James Brown, que a gente tem uma coletânea dele muito bacana, lançada em 95, que é a James Brown's Funky Christmas. Pra mim, pessoal, essa é a grande joia dessa lista, a grande joia desse vídeo, a grande joia de discos natalinos, na minha opinião. Aqui a gente tem uma coletânea de canções gravadas entre 66 e 70, de um período bem ali fechado da carreira do James Brown. E eu considero o James Brown muito bom naquele período, né? O James Brown é um cara que dos anos 50, 60, 70, 80 fez discos maravilhosos, né? Tem boas fases dele em toda a sua carreira. E então a gente tem aqui um pedacinho que é uma época considerada meio que de ouro do Stevie Wonder ali, do James Brown. Stevie Wonder já foi, do James Brown. E se eu falar Stevie Wonder aqui, esquece, pessoal, só de James Brown agora, beleza? E esse álbum aqui é quase que um disco definitivo. Aqui, diferente dos outros, que eu não vou falar que são genéricos, já falei que não são, os anteriores. Só que nos discos anteriores, eles tinham muito essa onda bem natalina por si só, né? Assim, toca música, caramba, de Natal, né? Tem aqueles instrumentos de Natal, aquela coisa bem que a gente já reconhece na hora. Só que esse do James Brown, ele pode ser até ouvido fora do Natal, não que os outros não possam, mas aqui você pode ouvir ele numa nice, numa boa assim, fora de hora, porque ele não vai ficar meio datado, meio esquisito, fora de lugar. Se você não se atentar muito, esse álbum aqui do James Brown, ele já vai ser, ele parece um disco tradicional do James Brown, ponto. Ele não parece, sabe, aquela coisa bem característica do Natal. Então, por isso que eu acho que ele tem um valor a mais, assim, sabe? Parece que o James Brown se dedicou um que a mais. Tem temas mais politizados, no sentido de preocupação social, de classes, tem essa onda bem no disco, só que ele interpretações assim bem emocionantes do James Brown, sabe, cara? Então, acho que vale muito a pena você conhecer esse daqui. Eu acho que essa é a grande pérola, já falei isso aqui. Tem um Natal mais groovy, mais funk, né, totalmente único. O mais pesado da lista, assim, em termos de composição. Eu acho que, assim, cara, isso aqui é uma joia que deve ser vista. O grande André Barcinski, que tem um canal muito bacana aqui no YouTube, que certamente você conhece, ele fez meio que um vídeo só sobre esse disco. Então, pra você ver que valor que tem, e vale muito a pena, sempre quando chega a época de Natal, eu recomendo esse álbum lá, né? Inclusive, vou fazer uma playlist, hein? Vou fazer uma playlist de Natal, vou deixar aqui na descrição para vocês, com a compilação das melhores músicas desses discos, para você também, se quiser, não quiser ouvir um de cada vez,
já ouve lá, segue o perfil do Entre Acordes no Spotify, que é o perfil, não só o podcast. O perfil tem diversas playlists que eu coloco lá com música pra ir pra academia, música pra no churrasco, tem agora essa daqui, música pra ouvir no Natal, beleza? Então segue lá que sempre tem coisa nova chegando. Fechou? Então fica a recomendação aqui, James Brown, Funky Christmas. Vamos agora, pessoal, ao último disco da lista. Último disco. Eu falei que tinha gente não só americana. Vou fechar com inglês. O inglês que mora aqui, ó. Eric Clapton. Eric Clapton lançou em 2018. E esse aqui é 2018 mesmo. Não é compilação antiga. O Happy Christmas. Xmas, né? Tem um X ali. Lançado em 2018. Tem uma capa bem interessante, você já viu aqui. Uma capa é um desenho do próprio Eric. Uma capa muito legal, muito divertida, essa capa do Eric Clapton. E aqui a gente tem um disco basicamente de covers, onde o Eric Clapton revisita os clássicos com uma pegada completamente blues. Quase que Cazuza, né? Completamente blues. Então, muito legal. Então aqui a gente consegue fechar de verdade aqui. Claro que não abrangeu todos os gêneros do mundo, mas aqui a gente já conseguiu pegar um pouco de cada, um pouco de soul, um pouco de rock, pop, jazz, blues. Então a gente tem um pouco de tudo aqui. E nesse disco do Clapton, lançado, eu lembro na época, cara, eu lembro do dia que lançou esse álbum aqui, é o único que eu era vivo quando lançou, que eu já era nascido. E esse álbum aqui, eu tava lá, lembro do dia, morava em Londres, lembro do dia que saiu, assim, pá, e vendo na loja lá. Esse álbum do Eric Clapton, eu lembro que foi um grande sucesso, né? O Clapton é um cara que não vomita discos, né? Ele lança bem ali espaçado, né? Lançamentos pontuais, assim, com um porquê, digamos assim, né? Dentro da carreira dele. E é muito legal ver que o Clapton lançou, cara, um disco de Natal. Eu acho que da lista aqui é o mais inesperado, né? Ou menos esperado. Que artista que lançaria um disco de Natal. E que legal, cara, que o Clapton lançou esse álbum, teve tudo a ver no final das coisas, né? Porque o Clapton mudou seu estilo de cantar, é um jeito mais comedido, mais emocional, né? Nas palavras, assim, né? Mais melódico por si só. E aqui nesse álbum tem muito isso. E aqui, cara, falando de guitarra, pra quem gosta de guitarra e tá esperando um disco de blues, cara, é bluseiro mesmo. É aquele extrato dele, com aquele timbre seco, sabe? Aquele timbre seco, total, elegante, estilo do Eric Clapton, que pra mim é o melhor guitarrista de todos os tempos. E aqui a gente tem muito isso. E também elementos do Natal, né, de músicas do Natal. Então é um Natal um pouco mais intimista, sofisticado, com uma produção um pouco mais moderna, mas o som de guitarra é cru. Bem legal, viu? Então, espero que você goste desse disco aqui, recomendo demais. É uma pérola também dos discos de Natal e vale muito a pena conhecer. Então, recapitulando, pessoal, aqui a gente falou um pouco de cada, falamos lá no início do Sinatra e do Elvis, né, que criaram o pilar do som de Natal que a gente vê no cinema, vê em trilhas sonoras, né, é aquilo, o som de Natal é aquilo, se tornou aquilo muito por conta deles. Depois a gente viu aqui os Beach Boys, o Jackson 5, né, transformando o Natal em algo um pouco mais pop. Enfim, Stevie Wonder, né, com aquela profundidade toda, aquela alma que ele entrega com as mensagens muito bonitas. James Brown, que daí já é funkzão, pra dançar em volta da árvore, assim, ó, entendeu? Com vinho, então é pra isso. E o Clapton, que já tem uma releitura mais moderna, total blues, instrumental, focada no instrumento. Então tem um pouco de tudo, né? Então espero que você tenha gostado dessa playlist que eu fiz pra vocês aqui. Tem a playlist mesmo pra você aqui na descrição. E tem muitos outros discos legais, cara. Se a gente for citar aqui, tem Brenda Lee, tem Ella Fitzgerald, tem diversos. Nos anos 50 e 60 tem muito. Enfim, muita gente fez, cara. E tem músicas isoladas de Natal, a do Wham, Last Christmas. Eu vou deixar na playlist de Natal essa música também, mesmo que não tá no vídeo aqui. Cara, tem muita música legal de Natal, tem música do Queen de Natal. Então, Natal é uma época muito legal, que você relembre também o valor do Natal, né, que é o nascimento de Cristo. E, enfim, é uma época do ano que eu adoro, acho que é a melhor época do ano que tem. Não tem nada mais legal que esse fim do ano aqui com Natal e Ano Novo em seguida. Espero que você curta da maneira que tem que ser, com sua família, ali, cercado das pessoas que você gosta e com uma trilha sonora desse nível. Beleza? E eu quero que você deixe aqui nos comentários qual o seu disco de Natal favorito, ou pode ser música também. E se você conhecia os discos dessa lista, qual que você ficou com mais vontade de ouvir,
Enfim, depois ouve tudo, volta aqui comentar o que você achou, o que faltou. Eu sei que tem muito álbum de Natal importante. Então é isso, pessoal. Esse foi mais um Entre Acordes Podcast. Não é o último vídeo do ano. Tem mais um vídeo aqui no canal esse ano, onde a gente vai falar sobre os melhores discos de 2025, que já é fato aqui, todo final do ano tem. Agora em formato de vídeo também para quem tá vendo em vídeo e também em áudio no streaming. Espero que você tenha gostado. Muito obrigado por me acompanhar mais um ano aqui. A gente não se despede ainda porque tem mais conteúdo, mas já desejo aqui um feliz 2026, um feliz Natal para todo mundo, que vocês curtam bastante. Não deixem de se inscrever aqui para receberem novos episódios. Também sigam o nosso Instagram, @entreacordes.blog. E a gente se vê na quinta-feira que vem. Valeu, pessoal. Até a próxima!